Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, hoje é quarta-feira e você sabe, quarta-feira é dia de episódio novo do nosso podcast em Tríade. Hoje eu tenho mais um convidado especial. Na verdade, se eu for colocar numa galeria de convidados especiais, aqui o único menos especial é o apresentador, porque só tem vindo gente de alto gabarito, pessoas que realmente vêm somar, contribuir com conteúdo de qualidade no nosso Intríade e que é servido para você aí com muita alegria. No nosso podcast de hoje, nós vamos conversar sobre temas da teologia, o protestantismo aqui na Amazônia, né? Você vai conhecer um pouco da história com quem sabe falar muito sobre isso. Estou falando do pastor Anderson Cleiton Tavares, vou chamar ele de Anderson, vou chamar ele de Anderson Tavares, porque nós tivemos o outro Anderson no programa passado. Ele é pastor da igreja Restaurando Vidas, no bairro do Tenoné, é paraense, nascido aqui em Belém, Papaxibé, gosta de açaí com camarão, gosta? Positivo. Bacharel, licenciado em História, graduado em Filosofia e Teologia, mestre em Ciência das Religiões pela Universidade Estadual do Pará, UEPA, e como linha de pesquisa, movimentos e instituições religiosas. Atualmente é doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, conceito CAP 5, da Universidade Federal do Pará, UFPA, aqui no Brasil, aqui em Belém, desenvolvendo pesquisa em torno da relação entre história e literatura através da análise do discurso, com um destacado interesse na vida e obra do missionário americano Richard Holden, bolsista pelo programa de coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior. Gente, esse é o currículo do nosso convidado de hoje. Nós vamos trabalhar aqui em cima de uma radiografia dos protestantes no Brasil e especialmente aqui na Amazônia. Meu querido Anderson, até que enfim conseguimos, hein? Que você chegasse até aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo ao Intríade. A honra é toda minha, né? Obrigado pelo convite. Você é uma referência para mim, né? Eu tenho acompanhado nas redes sociais, no próprio programa aqui desse podcast, toda a tua entrega, né, em trazer pessoas, em conhecer histórias. Isso é muito maravilhoso. E hoje eu posso também estar aqui para compartilhar esta história, que já tem mais ou menos uns 6 anos. 6 anos que eu faço essa pesquisa, me debruço em torno desse tema, né? E é uma honra muito grande, Valdo, estar aqui no teu programa e contribuir para que outros também possam ter acesso a essas informações, né? Muitas vezes a academia ela se debruça em alguns temas e a gente não consegue dialogar com as pessoas. E esse programa é um programa muito importante porque a gente pode trazer o que está sendo feito e produzido na academia para que outros também possam ter acesso a essas informações, né? Então, eu me debruço no tema dos protestantes na Amazônia, principalmente no século XIX. Okay? Maravilha. Bom, como você falou em academia aqui, eu lembrei que você nem colocou aqui que no dia 23 de outubro, essa data está marcada, no dia 23 de outubro, né, mês passado, você estava também perfilando lá junto com mais outros 30 e poucos acadêmicos, como um dos acadêmicos convidados para fazer parte dessa turma de acadêmicos fundadores da AELPA, a Academia Evangélica de Letras do Pará. Então, também é um confrade, né, nessa academia, pela tua obra literária, por esse debruçar, né, que você tem feito, tem se lançado para estudar, para pesquisar e trazer esse conteúdo, para mergulhar, né, que eu tenho usado muito essa metáfora, mergulhar nesse oceano, ir lá fundo, pesquisar esses tesouros e trazer aqui para a gente, já lapidado, trazendo para a gente poder entender melhor. Então, também aproveito para parabenizar, né, por essa conquista também, por você estar ali nesta academia, no nascedouro da nossa Academia Evangélica de Letras do Pará. É verdade, essa academia que veio para que a gente possa, de certa forma, estar contribuindo, né, com essa cultura evangélica aqui em Belém e também dialogando com outras academias a nível de Brasil, né? Porque tem muita gente boa, rapaz, Sim, no nosso meio, que tem trabalhos incríveis e eles precisam, de certa forma, ter uma vitrine, né? sim, Para que a sim. gente possa dialogar com a comunidade. Porque
Não adianta você estar com um trabalho e esse trabalho não ser conhecido pela comunidade, Sim. pelas pessoas, né? E é por isso que esse espaço, a ELPA, se torna tão importante, porque a gente pode, de alguma maneira, estar dialogando com as pessoas naquilo que a gente está produzindo, né? E a ELPA está de parabéns por tudo isso. Maravilha. Então vamos lá. Começando o nosso papo propriamente dito, nessa radiografia, né, dos protestantes no Brasil, o que é que tu enxergas e traduz para a gente hoje, né, do teu olhar, da tua pesquisa, do teu estudo, por onde a gente começa? Pronto. Para que a gente possa entender o trabalho que eu estou executando, é necessário a gente passear pela história, né? Porque o protestantismo, no início do Brasil colônia, os protestantes que aqui estiveram, eles não tinham um projeto para trazer a missão protestante para o Brasil, né? Existiu o que a gente chama de protestantes aventureiros. Sim. Eram aqueles camaradas que estavam sendo atraídos pelo mito do Eldorado, né? Atrás de tesouros, Sim. de ouro. E a colônia, ela expressava isso, né? A Europa vinha para cá para ter e ser beneficiada por essas riquezas naturais. Então, os primeiros protestantes que cá tiveram, eles não tinham um projeto pronto, eles vieram e participaram. Tanto é que a gente tem uma história engraçada de um alemão chamado Hans Staden, que ele esteve também aqui, ele foi um desses caça-níqueis, caças-tesouro, né? E ele foi capturado pela tribo dos Tupinambás. E ele tem um livro que ele fala sobre isso, que ele foi quase comido, né, pelo um ritual chamado de antropofagia. Sim. E aí ele fala como foi que ele se livrou, as orações, os salmos que ele lia. Muito embora esses protestantes estivessem aqui, o Hans Staden não era o único, existiam outros, mas não existia um projeto. Quase que um dos projetos ele dá certo no Brasil. Começou em 1558, por um camarada chamado Villegalgon, que veio para cá, para o Brasil, para trazer a França Antártida. O que era isso? Portugal e Espanha, né, dividiram o mundo no meio, no Tratado de Tordesilhas, e disseram, olha, essa parte aqui é minha, essa aqui é tua, Portugal, fazendo um acordo com a Espanha. E a França disse, eu, como é que fico, né? Não Qual é a minha parte desse latifúndio aí? Pois é, não tenho partilha nenhuma. Então, os franceses, que também estavam vivendo uma guerra religiosa, né, católicos e protestantes, os protestantes também vieram para o Brasil para fundar uma França Antártida. E eles vieram para a Bacia do Guanabara, no Rio de Janeiro. E existia um projeto. Ali foi o primeiro projeto. Inclusive, o Villegalgon, ele fez direito com o Calvino, era amigo de Calvino. E ele e o Calvino se organizaram para mandar missionários, pastores... Então aí nasce um projeto evangelístico de fato. Perfeito. Só que quando eles estiveram aqui, no primeiro momento de fazer a Santa Ceia, porque o Villegalgon ele era católico, né? E ainda estava em processo de ser ganho a fé protestante, né? E quando eles fazem a Santa Ceia para comemorar que eles estão agora no Brasil, aí começa a dar um problema. Nó teológico. Da transubstanciação, que o Villegalgon não aceitou, que aquilo representava apenas o corpo de Cristo. E o que acontece a partir dali? A partir daquele nó teológico, rapaz, o Villegalgon vai matar os pastores. Os dois que conseguem fugir, eles vão se perder na selva, né? E depois vão conseguir um barco, mas vão ser mortos também. E aí esse projeto cai por terra, afunda. Sim. Por conta desse nó teológico, né? E aí, em seguida, que é o outro grande momento de um projeto, é quando acontece um problema de sucessão lá em Portugal. O Dom Sebastião, ele, numa luta contra os mouros, né, ele se perde, ninguém sabe mais dele, e aí assume o tio-avô dele, Dom Henrique. E o Dom Henrique, depois de 2 anos, morre, mas não tem filho, não deixa sucessor algum. E aí fica um problema, né? Quem vai assumir Portugal? E aí quem assume Portugal é o rei da Espanha, Dom Filipe. Ele assume e ele vai unir os 2 reinos, né? Vai ficar o que a gente chama de União Ibérica. E aí, rapaz, é interessante porque a Holanda, que fazia muito acordo com o Brasil relacionado ao açúcar, agora não vai mais ter aquela facilidade porque a Espanha ela tinha desavenças com a Holanda. E aí a Holanda vai invadir o território do Brasil. Vai começar invadindo Salvador, mas não vai dar muito certo, até que invade Pernambuco e eles ficam 24 anos lá.
A Holanda, que também passou pela Reforma Protestante, né, agora começa a também ter um projeto protestante no Brasil. Maurício de Nassau, ele é uma pessoa muito flexível e ele vai abrir o território para os protestantes, para os próprios judeus. A primeira sinagoga no Brasil está lá, né, em Pernambuco. Então, esse grande projeto que depois de Vila Galgão acontece, ele também, quando Portugal retoma o reino, vai expulsar os holandeses e ele enfraquece. Tu acreditas, Evaldo, que 150 anos o Brasil ficou sem a participação efetiva de estrangeiros e também de protestantes. 150 anos sem essa interação. Até que, por vias da história, né, a história é muito incrível essa ligação, o rei lá da França, né, o imperador francês, o Napoleão Bonaparte, ele está invadindo toda a Europa, né, e principalmente está numa luta grande com a Inglaterra, até que ele invade Portugal. E ao invadir Portugal, Portugal faz um acordo com a Inglaterra, dizendo, me ajuda. E o Dom João VI, né, vem para cá, para o Brasil, em 1808. Ele vem para o Brasil apoiado pela Inglaterra para dar suporte para a vinda dele para cá, né, porque senão o navio dele poderia ser afundado pelos franceses. E a Inglaterra era, vamos dizer assim, a única que poderia, naquele momento, fazer frente contra a França. Só que a Inglaterra não vai também aceitar dar proteção sem ter nada em troca. Então, eles vão fazer um acordo de amizade. Esse acordo era o seguinte, olha, e Portugal, dizendo à Inglaterra, eu te ajudo a vir para o Brasil e eu vou te dar cobertura contra o Napoleão Bonaparte. Mas eu preciso que você abra os portos do Brasil para nós. E também quero que os meus marinheiros, né, que têm a religião protestante, eles possam ter uma liberdade para cultuar, né, a partir da sua visão teológica, o Deus que eles prezam. E aí Portugal não tinha como rejeitar aquele acordo, né, abriu essa concessão e em 1810 começou uma abertura, que estava fechado, começou uma abertura para os ingleses que cá estiveram. Ou seja, eles poderiam, de certa forma, ter a sua fé garantida, né? Poderiam até construir casas de oração que não ficasse subentendida como igreja, eles só não poderiam evangelizar, proselitar, né? Mas eles poderiam ter o culto na língua deles. Ora, isso aí foi uma abertura incrível. Sim. Né? Só era necessário isso para que um projeto agora se efetuasse. Então, essa era a radiografia do Brasil até o momento, né? No século XVI, XVII, XVIII, e agora no XIX tem essa abertura por conta de um contrato que foi estabelecido entre Portugal e Inglaterra. Uma política internacional aí que... E no momento que chega, então, a ideia de ter a possibilidade de se poder cultuar a partir dessa visão reformada, né, a visão protestante, aí você tem agora, tipo assim, o terreno já começou, já dá para jogar umas sementinhas por aqui, mas nada ainda projetado, nada ainda programado, isso aí são fundamentos ainda, né? Para que se chegue, então, a um projeto evangelístico, porque assim, a gente quando pensa, e é muito comum que se pense isso, agora quando você chegou, a gente já deu uma resposta aqui para o Nicolai, a gente sabe que o movimento da fé pentecostal, ela tem aí 1910, né? 1910, 1911. E as pessoas aí imaginam, os crentes vieram para o Brasil em 1910. Não. A história está um pouco mais lá atrás. Né? Então, nós temos agora já uma pequena semente, uma possibilidade de, em terras brasileiras, já se cultuar a Deus dentro de uma visão protestante, reformada, mas ainda não temos, né, uma liberdade total. Liberdade total. E quando é que isso realmente começa a ganhar corpo? Perfeito. Não temos uma liberdade total porque existia uma Constituição, a de 1824, que dava total apoio para a Igreja Católica. A Igreja Católica era a religião oficial do Império. E, fora isso, também existia um sistema chamado padroado, que era isso. O Império tinha que garantir toda a estrutura da Igreja. O Império reformava os templos, pagava, né, os sacerdotes, escolhia, né, quem é que iria assumir.
Então, não se tinha uma total liberdade, porque a Igreja Católica ela tinha muita força. E essa relação de padroado régio ainda dificultava, né, a relação com o protestantismo. Ok, eles tinham liberdade para cultuar, mas não tinham liberdade de proselitar. Sim, Né? perfeito. Mas a fé protestante não vive sem o proselitismo, né? Porque uma das máximas do cristianismo é ide É o ID, todo e mundo, fazer discípulos. todo cristão sabe, todo crente sabe disso, né? Pois A missão, o ID, está no DNA Tá já, no DNA. né? Já é inserido. Então era impossível você segurar aquilo por muito tempo. Era impossível você bloquear essa projeção, né? Até que vai acontecer um período onde missionários serão enviados para cá pela Sociedade Bíblica Americana. As sociedades bíblicas têm um papel muito importante na divulgação do Evangelho. E eu não sei se você sabe, né, como é que nasce a sociedade bíblica, né? A história da Mary Jones. Sim. Conheces a história dela? Não conheço. Ela era uma jovem que morava no país de Gales e ela era muito pobre. Há 8 anos de idade, essa mocinha conhece a Jesus, se converte ao protestantismo e o sonho dela era ter uma Bíblia. O sonho dessa menina era conseguir acessar uma Bíblia. Ela trabalhou arduamente por 8 anos, arduamente, costurando, levando água, fazendo tudo que aquela comunidade precisava. Ela cobrava poucos valores, né? Ela queria ter acesso à Bíblia. Até que depois de 8 anos ela consegue um valor e existia um homem que vendia Bíblia na língua do país de Gales, né? Só que ele morava a 32 quilômetros do local onde ela residia. Essa mocinha caminhou descalças por montes, porque ali o relevo é acerrado, né? Acirrado. Então ela caminhou até que ela encontrou um homem que vendia a Bíblia e ela vai lá e tenta comprar dele, mas ele diz, olha, eu já vendi todas. Aí tem uma versão que diz que ela passou um tempo na casa dele até que chegou mais remessas e ele vendeu uma para ela e ainda deu mais 2. Essa Bíblia, inclusive, está guardada em um museu. Está guardada até hoje no museu lá em Gales, né? Então, daí em diante, surgiu a ideia de você configurar a palavra na língua das pessoas, né? E surge a primeira sociedade bíblica nesse sentido. Então, a sociedade bíblica ela não queria somente divulgar a ideia, mas ela começou com o projeto, novamente, de reestruturar a missão protestante no Brasil. E na Amazônia começa em 1858, com um homem chamado Daniel Kidder. Daniel Paris Kidder, ele tem uma força muito grande nesse projeto, porque é interessante que a gente, na história, né, eu sou estudante de história, estou fazendo doutorado hoje em história, mas sou graduado em história, e para a gente conhecer o Brasil Colônia, a gente lê o livro do Daniel Kidder, né, para que a gente possa compreender a estrutura da sociedade colonial. Ele tem coisas incríveis a respeito. Ele fala sobre a cabanagem que aconteceu aqui, porque ele foi uma espécie de testemunha ocular, né, do que aconteceu nessa história, e ele fala nesse livro. Então, Daniel Kidder, quando veio para cá, também, de certa forma, enviado, financiado pela Sociedade Bíblica Americana, ele vem para, de certa maneira, organizar a estrutura, né, desse projeto. E como é que ele começa isso? Existia uma máxima que você precisava conhecer as pessoas chaves da cidade, né? Você precisava ter aquele network, né? O network é muito importante, né? E ele começa a ter contato com pessoas, com políticos importantes, né? Com empresários. Na época não era esse termo que usava, eram os barões, né? Tinha contato com essas pessoas, fazia todo esse circuito de network. Ele até teve contato com o padre Feijó, que foi regente do Dom Pedro II, né? Ele se tornou amigo do Feijó, que o Feijó era um padre um pouco liberal, né? Ele já tinha uma visão diferente da Igreja Católica. Ele era um jansenista. Então, essas histórias todas que eu estou te contando, elas fazem a gente entender que não é... O Daniel Berg e o Gunnar Bring foram muito importantes para esse período do protestantismo pentecostal no Brasil e principalmente na Amazônia, né? Mas existia antes dele, e eu digo até mesmo no meu trabalho,
que sem essa iniciação aí seria muito mais difícil para eles. Sim, com certeza. Porque esse pessoal que eu estou trabalhando, que foram os primeiros a estruturar isso junto com a sociedade bíblica, eles vão criar uma estrutura de apoio, né? Eles vão criar uma estrutura que vai dar condição dos suecos virem e já ter pessoas. A terra está toda preparada já, né? Já ter pessoas. Tanto é que eles vão para casa de um deles, que também a gente fala muito, que é o Justo Nelson, Sim. que ajudou eles, né? Então, tudo isso era importante naquele período, alguém ter essa entrega, né? Imagina, Ivaldo, o que era a Amazônia no século XIX, né? A maioria deles eram estrangeiros e eles não conheciam nada aqui. Mosquito, né? As doenças tropicais, todas elas. E eles andavam nos rios da Amazônia. Então, o Daniel Kidder, ele é o primeiro que organiza isso. E ele conta, num dos trabalhos dele, que ele diz assim, para incentivar os outros, porque ele está aqui reconhecendo o terreno, né? E ele diz assim, olha, gente, esse terreno é propício. As pessoas aqui, elas não têm sacerdotes. A Igreja Católica não tinha tanto padre assim, né? Por isso que a gente fala até do catolicismo popular, que ganhou força aqui na região, porque a igreja não tinha tantos padres preparados e o povo foi fazendo o catolicismo a sua revelia, né? Então ele percebeu isso e aí ele disse, olha, não tem estrutura suficiente, a gente tem um terreno fértil aqui e os católicos que estão aqui, os líderes católicos, eles estão com medo da gente. Então vamos fazer do medo deles o nosso combustível para evangelizar. Então, só para a gente sintonizar. Então, nesse momento, no Brasil, não tem nenhum movimento protestante, a não ser aquele primeiro, que era muito incipiente, mas que foi o primeiro. Então, em termos de movimento organizado, de visão, vamos dizer, missionária protestante, em outra região do Brasil não tem. Não tem. Nós estamos falando, então, eu estou falando isso para fazer uma provocação, nós estamos falando que a Amazônia é protagonista nisso tudo. Perfeitamente. O protagonismo é com eles, né? Eles são esses missionários que estão protagonizando um trabalho estruturado, né? Que até então não se tinha. O projeto das sociedades bíblicas era financiar, reconhecer e treinar, né? Então, financiava, reconhecia o terreno e também preparava para a missão, né? Você tinha toda uma estrutura de apoio, não era algo solto, tinha uma cartilha de apoio. O Daniel Kidder, ele vai preparar uma cartilha de apoio. Ele vai dizer como é que tinha que ser feito esse trabalho, quais seriam as prerrogativas. Então, o Kidder é o primeiro. E é interessante que o Kidder ele vai visitar várias partes do Pará, né? Várias partes do Grão-Pará, como era conhecido Sim. naquele momento, e ele vai mapear, juntamente com outro chamado Robert Nesbitt. O Robert é interessante o trabalho dele porque ele era chefe de uma embarcação. E nessa embarcação que circulava na região das Américas Latinas, né, no Peru, na Venezuela, pelo rio Amazonas, eles distribuíram muitas Bíblias protestantes, muitos panfletos, e ele dizia assim, olha, ele era aquele que, de certa forma, sabia onde era que estava tendo uma maior aceitação. Sim. E ele registrava isso, Ivan. E registrava e levava isso como informação para a sociedade bíblica para que eles pudessem fazer um trabalho, vamos dizer, específico. Sim, personalizado já. Para aquele lugar. Eles mapeavam, né? O Robert Nesbitt mapeava. Depois do Nesbitt, veio para cá o James Cole Fritz. O James já era mais preparado, né? Ele estava, por exemplo, a serviço da Sociedade Bíblica Americana, mas também ele trabalhava com os marinheiros ingleses que estavam nos portos do Brasil e também aqui nos portos do Pará, né? Ele trabalhava com eles e ele vai, o James Cole Fritz, ele vai fazer uma amizade com o Tavares Bastos. Tavares Bastos, um político alagoano, muito influente no Brasil, né? O Tavares Bastos, ele acreditava que a única maneira do Brasil mudar, progredir, avançar, era experimentando o que os Estados Unidos experimentou, né? O protestantismo americano. O protestantismo americano, para o Tavares Bastos, era o ingrediente que o Brasil precisava para o progresso.
Sim. Então, uma das máximas do Tavares Bastos era trazer protestantes para cá, para que a percepção, a visão de mundo, a maneira de agir desse povo pudesse, de certa forma, impactar também o Brasil e transformar aquele Brasil agrário, né, que tinha uma visão pequena, elitizada, pudesse, de certa forma, prosperar. E aí o Tavares Bastos vai fazer uma amizade grande com o James Cole Fritz. E essa amizade vai dar o que render. Porque, a partir dessa amizade, o James Cole Fritz vai ter acesso também a outros políticos importantes. Até que um dia, Ivaldo... As alianças começam a ser construídas. Perfeito. Até que um dia, Ivaldo, ele vai ter acesso ao Dom Pedro II. O Dom Pedro II era um mecenas da arte, né? Ele gostava dessas coisas tecnológicas, era um estudioso, um poligrota. Dom Pedro II era um poligrota, ele viajou para o Egito, viajou pela África, foi um homem que queria muito, né, conhecimento. Então, ele era fascinado pelo conhecimento. Até que o James Cole Fritz vai encontrar uma maneira de ter contato com o Dom Pedro II. E a maneira encontrada foi um navio a vapor, que estava ancorado no Rio de Janeiro. E olha que interessante, né, como você sabe, né, que a gente precisa ter sabedoria para chegar nas pessoas, né? Porque sem sabedoria a gente, às vezes, fecha a porta. Né? E queima aqui, cartucho, né? Exato. E aqui esse homem encontrou foi um vapor, um navio a vapor, porque ele sabia que o Dom Pedro II era amante da tecnologia, né? Do conhecimento. E até que ele consegue ter um momento com o Dom Pedro e disse, olha, eu te levo para conhecer esse navio, eu, inclusive, tenho acesso a tudo lá, porque eu ministro para os marinheiros, né? E aí combinaram, foram para aquele navio, o papo foi muito legal. Esse papo rendeu tanto, que ele conseguiu abrir as portas até para uma expedição muito importante com um naturalista conhecidíssimo que era o Agassiz. O Agassiz que queria estudar flora, fauna na Amazônia, mas não tinha acesso, Ivaldo, porque o Brasil estava fechado. Desde os holandeses, que eu te contei ainda há pouco, né, que tentaram pegar essa parte do Brasil, o Brasil se fechou contra esse movimento de flibusteria. Flibusteiro era o nome que se dava para todo aquele que queria ganhar na força o território, né? Então o Brasil se fecha. E o Dom Pedro II não queria, de certa forma, abrir essa parte aqui. Até porque nós tivemos um problema aqui em relação a essa conexão do Brasil, que foi a cabanagem, né? O Brasil, quando se torna independente, o Grão-Pará, né, motivado pelo Rio de Janeiro, que na época era o centro do Brasil, olha, Grão-Pará, agora você tem que aderir à independência, né? Lembra disso? Em 1838, você tem que aderir à independência. O Grão-Pará disse, não, se eu fizer contato com vocês e perder a minha relação que eu tenho depois do Atlântico com Portugal, como é que eu vou ficar sem essa relação? Porque o Pará, Ivaldo, ele fazia uma relação maior com Portugal, lá depois do Atlântico, do que no próprio território com o Rio de Janeiro. Até porque era muito difícil você acessar aquela parte do país, né? Justamente por quê? Porque naquela parte tinha florestas, tinha rios, e não era fácil o acesso. Tipo, eu vou brigar com eles lá e quem vai me garantir aqui, né? E até mesmo para você acessar, por conta de todo esse circuito, né, de caminho. Então era mais fácil você ter contato no outro lado do Atlântico, atravessar o Atlântico demorava menos, acredita nisso? Do que você sair do Pará e ir no Rio de Janeiro, ou circulando lá ao litoral do Brasil, né? Ou então por dentro nos rios, nessas confluências que a gente tem aqui na Amazônia. Era muito difícil. Então, existia um contato maior. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque a cabanagem mostrou que essa região norte aqui, ela não era vista como uma região, por exemplo, de conexão, né? Olha, a gente pode perder essa região. Então, se a gente colocar pessoas erradas lá, eles podem tomar isso da gente. Vocês viram o que aconteceu com a cabanagem? Então, além, né, da questão dos holandeses, tinha também esse medo de perder esse território pelo que já tinha sido ensaiado em 1835 com a cabanagem. Então, Dom Pedro II, ele tinha dificuldade de abrir esse território para cá. E aí, quem é que vai conseguir mudar a percepção do Dom Pedro é o James Cole Fritz, né? Que numa conversa para reconhecer uma tecnologia da época, consegue trazer para cá o Agassiz com a sua expedição, né? Consegue também debater a abertura do Rio Amazonas à grande navegação, que era um problema
um problema diplomático enorme, né? E aí o James Colifrit, o Tavares Bastos, ele começou a tentar mostrar para o Dom Pedro II que era necessário abrir o Rio Amazonas para que aquela região pudesse florescer. Eu não vou entrar aqui nos meandros dessa discussão, porque senão a gente ficaria umas 2 horas aqui. Só para tu não perder o raciocínio, mas vou abrir aqui só um parênteses, porque eu acho que é muito importante a gente frisar isso aqui. Você está trazendo uma linha do tempo, né, desse movimento tão importante. Estou aqui ouvindo, não tenho muito o que contribuir também, estou aqui para aprender. Mas o que é muito interessante, que eu acho que é importante se frisar, é que você fala isso com uma paixão incrível. Né? Porque a melhor coisa que tem é você ouvir alguém apaixonada por aquilo que ensina. Né? Você tem paixão por isso, a tua pesquisa faz os teus olhos brilharem. Né? Eu abri só esse parênteses para dizer isso, que é muito bom ouvir por conta dessa tua paixão, dessa tua busca, né? E está tudo mastigado aí dentro de ti para você facilitar para a gente. Parabéns. Eu já ouvi outras vezes esse mesmo relato. Eu acho que você tem que gostar do que faz, né? E eu realmente sou apaixonado porque é a minha história, né? Eu também fui ganho pelo movimento protestante, né? Sou pastor. Então, para mim, isso tem uma significância enorme, sabe? Porque é a nossa história. De certa forma, é a nossa história. São pessoas que se debruçaram, né? Que se envolveram no processo, que entregaram pelo que acreditavam, né? Que se entregaram na missão que acreditavam. E não foi fácil para eles. Por muitas coisas, não foi fácil. Tinha que, de certa forma, adentrar nessa estrutura que estava controlada por uma outra movimentação religiosa. Você tinha que vencer o relevo, tinha que vencer toda a estrutura de mata, as doenças tropicais. Muitos desses homens morreram, né, de febre amarela e tantas outras doenças que a gente sabe que hoje tem vacina e ainda a pessoa que é vacinada sofre bastante. Naquela época não, era a morte. Então, eles passaram por muitas coisas. Então, eu falo com paixão porque, de fato, eu acho que nós devemos honrar essa história. Não, até porque a gente parece que é um tema que está meio escondido em algum lugar. Estava, né? Porque você foi lá, como diz aí a vovó, foi escavucar lá o negócio, né? Porque a gente sempre que pensa no movimento religioso no Brasil, especialmente dos evangélicos, a primeira coisa que vem é o movimento pentecostal e, com todo respeito, com todo amor, né, a igreja explodiu também a partir disso. Mas o antes parece que ficou meio assim à deriva. Não sei se você teve dificuldade em termos na tua pesquisa de encontrar essas fontes aí, né? Porque parece que a gente tem que realmente, você teve que fazer hoje o que os pioneiros fizeram lá, né? Você teve que entrar, né? Tem que cavar a fundo lá. Maravilha. E a utilidade disso? Eu acho, para mim, especialmente, estou te ouvindo aqui, quando eu te ouvi num podcast, eu não lembro agora o nome do podcast que você foi lá. Não sei se do professor meu amigo, rapaz, mas a minha cabeça está tão focada agora. Tá, te vai lembrar, não se preocupe. Ele não vai ficar com raiva de ti, não. Não. Mas, assim, eu ouvi e disse, olha, quanto isso é importante. Né? Porque a gente tem que ter essa honra memorial aí daqueles que chegaram lá no início, antes daquilo que a gente pensa. E isso é a nossa história. Perfeito. Né? A nossa história, a gente... quando, por exemplo, comemoramos há pouco tempo, dia 31 a Reforma Protestante. E a gente conhece a Reforma Protestante a partir lá do Martinho Lutero, lá, né, em Wittenberg, lá, e a gente esquece que chega aqui. Exato. E como chegou isso aqui? Hoje você está trazendo esse relato, essa linha do tempo, esse mapeamento, e a gente já está começando a entender um pouco mais. Exato. E daqui a pouquinho eu vou falar nessa relação que tem, né, da Reforma Protestante com a ligação do próximo missionário, que eu já vou tocar nele. Vamos lá. É interessantíssimo. Então, eu estava falando do James Colifrit, né, que fez essa interação, conseguiu o apoio do governo, né, e abriu mais ainda o leque. Abriu tanto o leque, Ivaldo, que em 1860 acontece a Guerra de Secessão norte-americana, né, entre o norte e o sul, pela questão lá escravocrata, né, da plantação de algodão e todo aquele debate com o fim da escravidão. E aí, essa guerra que está acontecendo interna nos Estados Unidos,
vai vir missionário para cá, vai vir protestante para cá. E é justamente por conta dessa abertura do James Cole Fritz e do Tavares Bastos, por essa visão de progresso, né? E aí eles vão vir para cá, para a Amazônia, para Santarém, né? Os protestantes oriundos dessa guerra vão vir para cá, para Santarém, e também para Santana do Oeste, lá em São Paulo. Lá em São Paulo eles vão prosperar tanto que é lá que vai acontecer as primeiras inserções presbiterianas, batistas, né? Eles vão fundar a cidade Americana, rapaz. A cidade Americana está vinculada com essa história aí que eu estou te contando. Maravilha. Então, tudo isso está relacionado com esse primeiro debate do James Cole Fritz, que, de certa forma, conseguiu convencer o imperador que realmente era bom que se trouxesse os protestantes para cá, né? Que eles tinham um ingrediente diferenciado, né? Tem um pesquisador do século XIX, que é o Alex de Tocqueville, que ele fala sobre democracia norte-americana, né? Ele vai estudar a democracia norte-americana, ele sendo católico, e ele vai se admirar, ele diz, olha lá, eles conseguem fazer separação sobre esses aspectos religiosos, os aspectos religiosos ajudam a questão democrática, e não é o contrário, né? Então, o Alex de Tocqueville tem um trabalho onde ele fala sobre a importância do protestantismo. Ele era muito lido no século XIX, e ele era também conhecido de Tavares Bastos. Então, de certa forma, a ideia de progresso estava alinhada à ideia de protestantismo. Certo. E o James Cole Fritz vai conseguir essa concessão de abertura do Rio Amazonas, né, de fazer esses grandes negócios, e isso vai provocar a vinda de um outro missionário, que é o que eu me debruço, que é o Richard Holden. Ele chega aqui em 1860 e ele vai aprender as máximas da Reforma Protestante, né? Porque a Reforma Protestante começou a partir de divulgar para o povo a Bíblia, né? Era isso que Martim Lutero queria, né? A grande questão dele era fazer com que chegasse na ponta da linha, na mão do povo, a Bíblia, que o povo tivesse acesso. E o que é que o Richard Holden vai fazer? Ele vai começar a ter acesso nesse network que eu te falei, que eles faziam, que eram modus operandi na época, nessa cartilha que a Sociedade Bíblica organizou. Então, ele vai fazer contatos com essa elite. E num desses contatos, ele vai ter a sorte de fazer uma conexão com Tito Franco. Quem era o Tito Franco? Um governador importantíssimo, um deputado importantíssimo. E ele tinha o jornal O Liberal do Pará. Sim. Inclusive, para quem não sabe, Almirante Barroso chamava-se Tito Franco. Em homenagem a ele. Em homenagem a ele, antes de ser Almirante Barroso. Perfeito. Que lembrança, né? Ah, tu me fez lembrar agora da minha memória, quando eu ia para a Cidade Nova 8, que é aquelas pistas duplas Sim. ali da Tito Franco, né? Que coisa linda. Memória interessante, né? Então, a partir desse contato com o Tito Franco, ele vai ter acesso ao jornal. Pensa num meio incrível. A gente está aqui hoje nesse podcast, né? E eu creio e tenho certeza que muitas pessoas vão acessar isso, outros vão se apaixonar. De repente, eu estou agora conversando com um próximo amigo que também vai se debruçar nesse tema, né? Olha, é legal, Sim. deixa eu ir, deixa eu cavucar mais, né? Enfim. E o Tito Franco vai abrir o jornal para o Richard Holden. Ele vai escrever. E quando ele escreve, as pessoas são iletradas. A grande parte das pessoas comuns, Evaldo, elas não têm acesso à questão da leitura, né? Até hoje ainda é um desafio para o Brasil, principalmente nos interiores, nos lugares mais inacessíveis, né? Essa questão do analfabetismo é um problema. E não era diferente, principalmente no momento daqui que ele está, né? Mas sabe o que é interessante? Que quando ele começa a escrever, ele vai encontrar na sua frente um camarada que vai dar vitrine para ele. Às vezes, as pessoas que falam mal da gente ou que é contra nós, sem saber, elas se tornam... São agentes a nosso favor, né? E ele vai encontrar o Dom Macedo Costa, um dos bispos do Pará, que esteve aqui na Amazônia, enviado por Roma. Esse bispo ele tem um protagonismo no Brasil muito grande, né? Ele é de Maragogipe, na Bahia, e ele vai ter uma ascensão incrível, vai para Roma estudar direito canônico e vai se tornar alguém muito importante, e ele vai ser enviado pelo Papa para cá, para a Amazônia, para organizar o catolicismo que está aqui.
Que, como eu te falei, o catolicismo estava na mão de padres que muitas vezes não tinham zelo. Padres leigos. Não tinham o zelo que eles queriam, né? Sim. E aí ele vem com um movimento chamado de romanização. O que era romanizar? Ligar o catolicismo aqui a Roma. Que o catolicismo aqui era mais ibérico, ligado Sim. a Portugal, sabe? Não tinha uma relação muito forte com Roma. Então ele vem para moralizar. E ele vai fazer coisas aqui tão delicadas, ao ponto até do Sírio, o Sírio que acontece aqui, que é uma tradição na cidade, né? Ele não deixar mais o Sírio acontecer com relação à igreja, vai ser o Sírio civil, porque ele teve uma desavença com a maçonaria, eles não aceitavam a maçonaria organizando o Sírio de Nazaré. A igreja de Nazaré, naquele período, não era a igreja central. A igreja central era a igreja de Santo Alexandre, que fica na Cidade Velha, né? Não era a igreja de Nazaré. E a igreja de Nazaré estava na mão dos maçons. Então tem uma crise lá e ele não vai permitir que o Sírio aconteça, vai dar um problema. E o Sírio, como já era patrimônio da cidade, ele vai acontecer sem a permissão da igreja. Mas por que eu estou tocando no Dom Macedo Costa? Porque ele vai começar, de certa forma, a bater no Richard Holden, né? Vai tentar fazer a contrapartida do que o Richard Holden está escrevendo. E aquilo vai dar uma vitrine, sabe, fofoca? Sim. Eu não sei se sim. você sabe, eu morei no lugar que era interessante, né? Esses laboratórios que a gente tem na nossa cidade, né? Aconteceu alguma coisa, rapaz, lá na taberna, todo mundo sabia. A Rádio Cipó, né? Tinha a Rádio Cipó na taberna, no jogo do bicho, e todo mundo passava a conhecer o que estava acontecendo. Então, imagina que as pessoas lá naquela época iam para a feira e diziam, rapaz, o Dom Macedo Costa está falando de um tal de protestante, Richard Holden, eu já ouvi falar. E aquilo ganhava uma força maior, então aumentava, sabe, a vitrine, né? E as pessoas começaram, ao ponto de um jornal no Rio de Janeiro falar sobre essa querela. O que é importante disso é que isso vai ser uma vitrine incrível, muito, muito, muito mesmo, para aquelas ideias que o Richard Holden estava, que eram ideias protestantes, né? Fora isso, a partir dessa iniciativa, vai ter aqui uma força grande com um comerciante chamado James Anderson, uma espécie de xará meu, né? Esse James Anderson, ele é um empresário da época, né? Ele tem loja, e ele está vendendo na loja dele Bíblia misturado com cadeado, misturado com bacia. Ele está fazendo um empreendimento diferente. Sim. Ele está juntando produtos utilitários com produtos sagrados. E ele está dizendo, temos Bíblias, e essas Bíblias mostram para vocês que todos podem cultuar a Deus, não precisa de intermediário. Você é psicólogo, você sabe, né? Tem uma linha behaviorista, né? Que diz, né? que a estrutura ela também trabalha no teu cognitivo, sim. né? O Lacan fala sobre isso, né? Que a estrutura ela te molda, o teu cognitivo, a tua percepção psicológica é moldada. Então, quando ele traz esse tipo de atividade comercial, de certa forma também ele está mexendo na estrutura psíquica das pessoas, né? Então está mudando um padrão. Está mudando um paradigma. Por que isso é importante? Porque quando os próximos, que serão aqueles que vão ser realmente, né, os que vão fazer esse movimento ganhar mais força, que é o Daniel Bergunaving, eles vão encontrar já uma plataforma. E essa plataforma ela acontece por conta de tudo isso que eu estou te falando aqui. Ok, então tem aí a dificuldade do relevo, do clima, tem a dificuldade do Estado que está na mão da igreja, e a igreja que está na mão do Estado, essa parceria que a gente chama de padroado, né? Tudo isso. A Igreja Católica, o Ivaldo, ela controlava o nascimento das pessoas. Para você ter um registro de nascimento, você tinha que ser batizado na Igreja Católica. Para você casar, você não conseguia ter a validação de um casamento se não fosse pela Igreja Católica. Para você ser enterrado, morrer e acessar os cemitérios públicos, tinha que ser pela Igreja Católica, pela extrema unção. A Igreja controlava nascimento, casamento e morte. A Igreja estava vinculada ao Estado, né? Quem é que vai ser o protagonista dessa questão laica de dizer, olha, o Estado não pode estar servindo às ideias católicas? São os protestantes. A República, ela vai estar bebendo do que esses protestantes estavam combatendo, porque todos eles que eu te falei aqui, de certa forma, eles estavam dialogando contra isso.
E eles vão quebrando essa força da Igreja Católica, eles vão diminuindo isso. Mesmo porque o Dom Macedo Costa vai começar a ter dificuldade de relacionamento com o Império, né? Pelo fato dele estar carregando essa questão da romanização, ele vai estar dizendo, olha, não pode ser como você, Império, quer, tem que ser como a Igreja, porque é a Igreja que é o guarda-chuva maior, o Império está embaixo dela, né? Mas aí tu sabes que em 1054 teve a questão das investiduras, né? Uma história que a Igreja Católica tem com os reis e papas, né? Enfim, a igreja aqui na Amazônia, ela também está sofrendo com isso por conta desse movimento de romanização. Mas quem é que vai, de certa forma, enfraquecer mais ainda ela? São esses camaradas aí que eu estou me debruçando na pesquisa. É interessante, né? A gente pegar esses detalhes, você vai ver que por todos esses caminhos que são históricos, que têm interesses comerciais, que têm interesses de relação política internacional, que eu vejo Deus trabalhando em cima de uma orquestração, né? Há uma orquestração de Deus no meio de tudo isso aí. Então, quando a gente depois chega para a fé que nós temos hoje, para a liberdade que nós temos hoje de pregar o Evangelho, né? Com essa multiforma de caras da igreja que a gente tem. A gente tem uma igreja evangélica, protestante no Brasil, muito poderosa, muito forte, que se apresenta em vários formatos. Exato. Mas a gente olha para esse nascedouro e a gente vê o quanto isso aí é importante para a história da igreja e que as pessoas não vão atrás. Exatamente, porque, na verdade, eles são... nessa pesquisa, eu percebo que eles são os que enfincam as estacas, né, para amarrar as lonas. Sim. São eles que, de certa forma, enfincam. Porque havia essa tentativa com Villers-Galgon, fracassou. Né? Depois, com os holandeses, fracassa. A abertura dos portos vai ser o início desse projeto, porque é com essa abertura, que a gente falou ainda há pouco, que eles vão começar a organizar toda a sua estratégia. Existia uma estratégia, existia um plano elaborado. Não foi de qualquer forma, sabe? Não foi de qualquer modo. Não, vamos ver o que dá. Não, existia um projeto, e o projeto é: nós queremos ganhar esse território. Sim. Nós queremos alcançar as pessoas aí. Eu acho que essa é a premissa do protestantismo, né? Você chegar e influenciar. Influenciaram tanto, que eu compartilhei com você agora um comércio inusitado, né? Camarada que está, vamos dizer, aí com uma loja de conveniência para a época. Isso era uma ideia totalmente... Uma multimarcas, né? Era, ok? Você colocar produtos que antes a igreja controlava, a igreja católica controlava, não dava acesso, que a igreja católica, o que era importante eram os sacramentos, né? Sim. Tanto é que o Dom Macedo Costa, eu até trouxe alguns documentos aqui, né? Depois ele vai estar mostrando. Pois é, inclusive tem alguns documentos, até também recortes de jornais, isso, né? A gente vai colocar aí a gente vai encontrar esses momentos. Então, como eu falei para você, né? Esse comércio inusitado, onde o James Anderson, ele está apresentando uma outra proposta comercial, agora ele está misturando produtos religiosos controlados pela igreja, ele está misturando com produtos utilitários. Eu até tenho aqui o recorte do jornal, que é do dia 18 de setembro de 1877. No jornal O Liberal do Pará, está a propaganda dele na página 3. E ele diz assim: tem despachado fechadura para portas e trincos, com 2 chaves, cadeado de latão e de ferro, ferro de engomar com carvão, campainhas para cima da mesa, coleiras de aço para cachorrinhos, bandeja de 8 até 30 polegadas, sabonetes de 4 qualidades, sabão inglês fino, também tem molhos, mostarda, pimenta moída, essência para pudim, blitter, jamaica rum, licores de hortelã e de pimenta, vasos para flores, chaleiras, caçarolas, panela de porcelana, comestíveis de muita qualidade de latas, vassoura, saca-rolha de diferentes qualidades. Ainda tem Bíblia, Novo Testamento, que o povo deve comprar para saber o caminho verdadeiro. Olha aí,
para saber o caminho verdadeiro do céu e não esperar mais tempo para que os padres ensinem a palavra de Deus. Ensina toda a doutrina com simplicidade e não tem nada com imagens feitas de pau e de pedra, de prata e de ouro. E não ensina que deuses feitos por mão de um pecador deve ser respeitado. Olha isso, então ele está pegando aí e comercializando produtos e também colocando a Bíblia à disposição, e isso está num jornal. Um jornal que circulava, diga-se de passagem, era um jornal respeitado para a época e estava lá. Só que vai ter contrapartida. E é isso que é interessante, porque esse movimento, né, essa luta, essa briga de ideias, essa guerra de narrativa, ela vai, de certa forma, de alguma maneira, repercutir no povo. Sim. Pessoal do senso comum, né? De alguma maneira vai ter acesso a isso por conta da Rádio Cipó. Sim, sim. Aqui no Pará a gente fala muito sobre isso, né? E eu tenho um outro documento que já aí é diferente. Quem está falando é o Dom Macedo Costa. E esse documento é de 1861. Está no Diário do Grão-Pará. Olha aí, outro jornal também. Diário do Grão-Pará não era controlado pela Igreja Católica, era um diário leigo, né? E Belém, 3 de setembro de 1861, página 1. O Dom Macedo Costa escreve assim: sendo o primeiro dever daqueles que o Espírito Santo pôs para regerem a Igreja de Deus, velar na guarda do sagrado depósito da doutrina, repelindo profanas novidades com que o espírito inquieto do erro procura por toda parte alterar a simplicidade da fé. Nós não poderíamos, amados filhos, de modo algum, como vosso pastor e vosso pai, em Jesus Cristo, deixar de premunir-vos contra certos escritos indiciosos, saídos dos prelos protestantes, que soubemos, com dolorosa surpresa, estão disseminando no meio de vocês a vil preço e até de graça, com o fim de corromper vossas crenças e vos fazer apostatar da Igreja Católica. Então, olha aí essa guerra de narrativa que está acontecendo lá no 19, né? 2 jornais fazendo isso. E, Valdo, vai ser tão grande essa briga que o padre Dom Macedo Costa, o bispo, né, perdão, vai proibir que seus fiéis leiam, o Jornal Liberal do Pará. Não leiam esse jornal não é de Deus, e vai ser um problema. E é interessante que muitas outras cidades de Bragança, de Cametá, vão aderir, não vão ler. Isso vai dar um problema, rapaz. O Jornal Liberal do Pará vai falar muito contra o Dom Macedo, e aí ele vai dizer, vocês estão apoiando esses protestantes, vai ser um negócio pesado. Rapaz, olha só. Agora, Anderson, em termos daquilo que a gente conhece hoje enquanto Igreja Batista, Presbiteriana, Luterana, Anglicana, a própria, agora mais recente, Assembleia de Deus e assim por diante, em termos dessas denominações, o que é que aqui na região amazônica, para cá, o que é que primeiro se configura de fato? Perfeito. O Richard Holden ele vai formar uma capela aqui, né? Só que essa capela não vai ter muita força, não vai ter muito sucesso, por conta dessas perseguições, né? E aí ele vai para a Bahia. Na Bahia ele também vai ser perseguido. Aí mandasse uma nota daqui, a diocese daqui, olha, cuidado com esse homem que está aí, ele já trouxe problema para cá e ele está aí agora. Até que o Richard Holden vai para uma experiência no Rio de Janeiro com um grande líder que também fugiu, né, lá da ilha da Madeira, controlada por Portugal. E esse homem, deixa eu lembrar o nome dele, que é tanta informação, rapaz. Calley, Robert Calley. O Robert Calley e a esposa Sarah Calley foram os que instituíram a escola dominical no Brasil. Eles construíram os inários, né? Foram os protagonistas da escola dominical, de ensino mesmo, né? E ele tinha uma igreja que também estava relacionado com a Sociedade Bíblica Americana, e lá no Rio de Janeiro ele fundou a primeira igreja fluminense. A primeira igreja que acontece no Brasil foi essa, que a gente tem histórico, em 1858. E o Richard Holden foi ser pastor lá nessa igreja
né, dos Cales, que tinha sido expulso da ilha lá da África, na Ilha da Madeira, porque lá também ele fez uma revolução, né, ganhou muitas pessoas e o catolicismo lá era forte, queimaram a casa dele e ele veio para cá, para o Brasil, se instalou no Rio de Janeiro, mas tinha contato também com todos esses homens aí que eu te falei. Então, a primeira experiência que a gente sabe de igreja acontece a partir dele, né? Com a participação efetiva do Richard Holden. E depois, né, também paralelo a isso, né, porque essas histórias elas se dão em paralelo, tem também o que eu te falei dos missionários que saem da Guerra de Secessão e eles estão fazendo um trabalho lá em São Paulo, né, em Santana do Oeste, que depois, paralelo a eles vão fundar a cidade americana. Eles estão fazendo um trabalho e a igreja presbiteriana surge ali, a igreja batista também surge ali, e grandes líderes, né, que, assim, se eu falar a respeito, serão muitos nomes, né, Sim. eles surgem nesse laboratório que está, de certa forma, ligado, associado à sociedade bíblica americana, né? Então, a implantação de igrejas começa a partir daí. É o que eu percebo nessa Sim. pesquisa, que a elaboração desse primeiro projeto vai dar condição para essas igrejas serem organizadas, orquestradas, né? O laboratório é esse que vai dar sentido à formação dessas igrejas. Bom, maravilha. Na verdade, assim, o nosso tempo né, é curto. Né? Olha, passou muito rápido, né? Já bateu aí 1 hora. E, assim, você traz uma linha do tempo, você traz uma história, e eu acho que está muito bem pontuado, isso que é interessante, que está muito bem pontuado para a gente poder depois, inclusive até não esquecer que você tem um livro. Exato. Né, que tem tudo isso aí, ou pelo menos tem parte. Né? E cadê o livro? Meu amigo, me perdoa. Eu sou professor, né? E você sabe que a gente sai de um lugar, vai para outro. Eu cheguei até atrasado aqui um pouquinho, né? Por conta dessa nossa caminhada. O meu livro é fruto da minha dissertação de mestrado, onde eu analiso a relação do liberalismo, né, que adentra aqui no Brasil, com a igreja protestante, né? Porque a igreja protestante ela traz essa visão liberal, né? Essa visão de empreendedor, sim, essa coisa sim. toda é com os protestantes. E aí isso vai gerar uma polêmica com a visão mais retrógrada, posso colocar assim, que a Igreja Católica tinha para a época, né? De não querer mudanças, de querer ficar ali estacionado porque ela controlava aquele ambiente. Né? E, de certa forma, aquilo estava fugindo, o Brasil estava mudando. Né? Então, nesse livro eu falo sobre isso, a relação dos protestantes com a Igreja Católica, essas querelas que surgem. Né? E onde a gente encontra esse livro? Tem exemplares para vender? Vamos. Esse livro eu vendo aleatoriamente, né? Eu estou preparando a segunda edição, Sim. né? Porque todas elas já foram vendidas, eu tenho só algumas, mas que já estão encaminhadas. Sim. Mas eu vou fazer um lançamento na segunda edição e, de repente, a gente lança aqui no teu programa. E, geralmente, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Assim eu espero. Anderson, que prazer ter você aqui, foi muito bom o nosso papo. Na verdade, eu sabia que eu ia precisar te ouvir mais, né? Porque é um tema que primeiro que é um tema que eu não tenho domínio. Segundo que é um tema que é muito interessante e a gente precisa ouvir quem sabe falar do assunto. Você é essa pessoa que eu falei que foi lá no fundo do oceano, tenho falado muito sobre isso, quando eu falo da ELP eu falo sobre isso. Exato. Que existe um oceano de temas, de tesouros escondidos, e os pesquisadores são aqueles que vão lá no fundo mergulhar e trazem para cá, fazem todo o beneficiamento para entregar para a gente. E você está trazendo esse tesouro, eu acho que isso tem que ser muito bem divulgado, né? Deve fazer parte a partir de então, se não tem, eu acho que deveria fazer parte, né, da grade, do currículo, dos cursos teológicos, dos seminários evangélicos em todo o Brasil. Eu acho que isso aí é algo que deve ser conhecido, deve ser trazido. Né? Eu não sei se existem outros materiais prontos por aí, outros textos com esse tema, mas aqui, assim, nesse pequeno espaço que nós temos aqui, eu acho que a gente já faz
já sobe o hashtag, né? Hashtag vamos ensinar mais sobre a história dos protestantes. De fato, não só no Brasil, né? Na Amazônia, não só na Amazônia, mas no Brasil, ainda que essas portas que se abriram foi aqui do norte. Né? E o norte tem um lugar especial no coração de Deus, tenho certeza. Exatamente. O norte é citado na Bíblia, né? Por muitas vezes. Evaldo, muito obrigado pelo teu carinho, você é uma pessoa fantástica, faz ficar fácil falar sobre isso, né? É um incentivador. Que Deus te abençoe cada vez mais, te dê saúde e que outras pessoas tenham acesso a você, como eu também estou tendo. Né? Maravilha. Isso é fantástico. Então, vamos encerrar, mas fala um pouquinho lá da tua igreja, onde é que fica, quem quer te ouvir, né? Também ouvir a sua mensagem. Eu sei que você é um pregador, um mestre da palavra. Eu não sei se ele vai conseguir colocar depois o nosso endereço aí, Sim. o nosso endereço do Instagram, né? Mas lá no Instagram você pode acompanhar as nossas ministrações. Né? A gente começou uma igreja no Tenoné com uma célula e a coisa foi crescendo tanto que hoje a igreja ela está lotada, né? E é muito bacana você fazer parte do que Deus disse para a gente, né? De trazer esperança para as pessoas. Porque eu acho que o evangelho é isso, é trazer esperança, é trazer uma visão de ânimo. Eu digo na igreja que eu sou um profeta positivo, né? Não aquele do caos, está acabando tudo, meu Deus, vamos se esconder. Não. No pior da hipótese, tem uma cidade vindo de cima para baixo. Pronto. E ela vai nos abarcar. Né? Então, eu sou assim. Eu acho que o evangelho é de esperança. Né? Esses homens acreditavam. Tem um livro, Evaldo, só para ficar aqui como consulta, né? Restolhos em Folhas Secas. É a história de um desses missionários também que estiveram aqui. E a primeira pergunta que ele fez, ele disse assim: eu sou um pingo d'água no oceano. Como é que eu vou conseguir mudar isso? É muita coisa para mim e eu sou sozinho. Mas depois Deus mudou a visão dele. Disse, olha para lá, olha para cá. O que tu vê? Palha seca. Pois é, você é o fogo nesse restolho. Olha aí a mudança de pensamento, né? Você Perfeito. É o fogo nesse restolho. Não se olhe como um pingo d'água. Se olhe como aquele que vai incendiar outros. E é assim que eu vejo o evangelho. Rapaz. Que maravilha. Então seja fogo nesse restolho. Essa brasa que começa aqui... Vamos incendiar. Ganha força. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Eu quero mandar um abraço para o nosso querido amigo Natanael Sodré, pessoa do meu coração, pessoa muito amada, que foi mencionada por você como membro benemérito também da nossa Academia Evangélica de Letras. Natanael, um beijo para você, meu amor. Que legal. Querido, então, obrigado, Evaldo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Elias, vem cá, Elias. Vem cá, vem aqui. Não, quero ele aqui do meu lado, rapaz. Quero ele aqui do meu lado. Do lado do pai dele está sempre. Eu ouvi falar que o Elias, né? Tem quantos anos, Elias? 11 anos. Que ele ama a filosofia. Sim. É isso? Sim. Então é você que vai estar no próximo programa aqui, daquele outro lado? Amém. Pra gente conversar sobre filosofia? Sim. Tem um camarada na filosofia que ele gosta muito, que é do cinismo. Explica aí, quem é ele? Quem é ele? Diógenes? Diógenes, o cínico, que basicamente ele foi uma expressão para o Chaves, porque ele morava dentro de um barril. E o cinismo, ele se consiste em tu viver com só aquilo que tu necessita. Vamos dizer... É o minimalismo. Se eu necessito de uma garrafa de água e eu não necessito de um celular, de alguma coisa banal, então eu vou tirar aquela coisa banal e vou ficar só com aquilo que eu necessito. Maravilha. Olha, rapaz, então já está convidado para o próximo, né, para a gente conversar aqui sobre o cinismo, que hoje o pessoal usa muito minimalismo, né? Viver uma vida minimalista, onde você abre mão daquilo que é, como ele meio falou, banal, para ficar só com aquilo que é necessário. Não é isso? Que maravilha. Mas o que eu mais gosto nesse filósofo é que ele tratava todo mundo com igualdade. Sim. Ele já refutou Platão, Alexandre o Grande, ele já refutou pessoas comuns, pessoas medianas, pessoas de alto escalão. E, então eu vejo que esse filósofo ele olha para a igualdade. E também o cínico vem de cão, porque cínico se chamava cão na Grécia Antiga. Sim. Do grego, basicamente. Maravilha, olha só. Então, né, aplauso para ele, já está convidado. Parabéns ao pai, né? Lógico. Né?
Parabéns ao pai. Elias, prazer te conhecer, viu? Gostei Também. de você. Gente, foi muito bom o programa de hoje. Deus abençoe vocês. Até o próximo, se Deus quiser.